Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma noite em que nos reuniremos para as nossas palestras, o nosso encontro. Darlene, Gerson, boa noite. Lili, Jorge Luiz, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para o nosso encontro de toda terça-feira e mais uma terça-feira do mês de outubro, né? O nosso mês da família, em que dedicamos as palestras semanais para falar da nossa mais importante célula, né? Que é a família, onde nós nascemos com aqueles seres afins ou não, mas que estão ao nosso lado para caminhar juntos. E hoje nós teremos aqui o Leonardo Damianic, que vai falar. Ele é da colaborador do Consolador, da evangelização, e ele vai falar para a gente hoje sobre o tema Nossos Filhos são Espíritos, a família do século XXI. Então, o Léo, vou ver se ele já chegou aqui para nossa live. Ele já está aqui, vou chamar o Léo. O Léo, que faz parte da nossa família do Consolador, ele é engenheiro, pai da Duda, do Lucas, a família recém-aumentada, né, Léo? Boa É isso noite. aí. Boa noite. Boa noite. É isso aí. É um prazer receber você aqui. A gente perde a identidade, né? Quando tem filho, a gente ganha uma nova identidade. É o pai da Duda e o pai do Lucas. Mas é melhor do que a identidade anterior. Pelo menos para mim é. Com certeza, né? É sempre um prazer ter os filhos junto da gente, a nossa família aumentar, é sempre com carinho, né? Que a Com gente certeza. recebe eles no nosso braço, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. Com Bom, certeza. já fiz aqui as apresentações, Léo. É um prazer estar com você, é um prazer estar com todos aqui do Consolador, a gente poder se encontrar assim. E para que a gente possa iniciar a palestra da noite de hoje, eu vou começar com uma prece para que a gente possa se harmonizar e se tranquilizar, deixar o nosso corre-corre normal do dia a dia lá fora, né? E te passo a palavra para que você possa trazer para a gente aí as reflexões sobre essa sua caminhada na turma de evangelização, junto com as crianças, perto das famílias que frequentam o Consolador, tá bom? Certo. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, médico de nossas almas. Agradecemos aqui a oportunidade dessa noite em que nos encontramos com a espiritualidade que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto apoio, que prepara esse ambiente para nos receber, cheio de boas vibrações, cheio de muita alegria. É com muito prazer que nos reunimos e que podemos, mais uma vez, estudar um pouco dessa nossa doutrina de luz. E assim, Senhor, pedimos o amparo para a nossa noite. Pedimos um amparo especial para o palestrante, para que ele nos traga um pouco da sua experiência, um pouco do seu estudo, do seu conhecimento, para que possamos sair daqui mais engrandecidos, porque essa doutrina de luz, que é a doutrina dos espíritos, ela só nos traz alegrias e só nos traz boas possibilidades, porque é através dela, Senhor, que podemos chegar até Ti. Assim, agradecemos a oportunidade dessa noite e que possamos estar amparados na espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Léo, fique à vontade, sinta-se na nossa casa e a palavra é toda sua. Obrigado, Anus. Boa noite a todos que nos assistem, né? É um prazer
estar aqui e também uma responsabilidade grande, né? Falar sobre um tema tão relevante, tão importante, que eu gosto muito, assim, eu amo a paternidade, assim, desde que eu, sei lá, me entendo por gente, e, e eu acho que esse amor à paternidade inclui também essa forma de educar com amor que a gente vai conversar e trabalhar um pouquinho hoje. Então, espero que a abordagem seja proveitosa a todos e que a espiritualidade possa nos ajudar nesse momento. O nosso tema, o nome do tema, né, Nossos Filhos são Espíritos. Então, a gente já começa fazendo uma reflexão de quando nós paramos, nós mesmos paramos para nos enxergar como espíritos imortais e quantas vezes outras nós enxergamos os nossos filhos como espíritos imortais, né? Porque nós estamos aqui encarnados e a gente enxerga apenas aquele corpo físico de criança, né? Um bebezinho, alguma coisa assim. E quando que a gente consegue enxergar através disso, né? Fazer esse exercício de tentar enxergar através do corpo físico. Só para contextualizar quem está participando da live, quem está aqui pela primeira vez, quem não é espírita, que sejam bem-vindos, mas só para explicar que na doutrina espírita a gente acredita que o nosso espírito é imortal e que existem inúmeras vivências que esse espírito vai passar durante essa vida espiritual dele. E que essa que nós estamos vivendo aqui na Terra é apenas mais uma de muitas que nós já participamos e que ainda vamos participar na nossa caminhada evolutiva, né? Lembrando sempre que a gente está em evolução. Então, essa é só mais uma experiência que nós teremos. Então, quando a gente faz esse exercício de tentar enxergar através do corpo, da matéria, a gente já amplia muito os nossos horizontes, né? A gente fala que a criança, a gente enxerga a criança como um ser de muita experiência ali, né, também. Assim como nós temos. Só que, lógico que a gente não está tratando a criança como um adulto. A gente está falando que encarnado naquele corpo físico de bebê, existe, às vezes, um espírito com mais experiência do que os próprios pais. Com tanto ou mais experiência que os próprios pais, que conhece muitas coisas e que nós conseguimos conversar com ele, explicar para esse jovem, né, muitas outras, sempre dentro do limite da idade de cada criança. Não é para tratar, como a gente enxerga que ele tem muita experiência, não é para tratar a criança como mini adultos. Eles possuem necessidades específicas àquela determinada idade e encarnam na nossa família por razões específicas também. Lembrando que nenhuma encarnação é sem objetivo, né? Um exemplo dessas diferentes formas de conversarmos com esses jovens é a própria evangelização dentro de um centro espírita, que ela é dividida em ciclos e mocidades. Então, nos ciclos mais básicos, as atividades são bem lúdicas, né? Envolvem música, desenho, enfim. Então, a gente começa a plantar, né? A Tia Lili que gosta disso. A gente começa a plantar a sementinha lá pequenininho. E, às vezes, a gente não vê muita coisa ali naquele início, mas é notória a diferença quando chega no próximo ciclo, no ciclo seguinte, a gente vendo os jovens linkarem essas atividades lúdicas com todos os outros conhecimentos que eles vão passando. E isso mostra que cada ciclo e cada faixa etária tem uma determinada forma de ser abordada com a criança. Então, lá na mocidade mais avançada, existem debates que, assim, questionamentos que vêm para a gente que às vezes a gente não sabe responder, que a gente tem que levar para casa como dever de casa, porque os jovens de hoje estão, assim, vêm exatamente, olha, eu quero saber a vírgula daquele parágrafo ali, o porquê, e isso acaba sendo muito bom para a gente também, né? Porque a gente vai buscando cada vez mais conhecimento também. Então, quando a gente passa a enxergar através dessa matéria do corpo físico de criança ou de bebê, e um ser de inúmeras existências,
a gente acaba saindo um pouco daquele modelo de alguns anos atrás, em que o percentual de troca era muito maior do pai para o filho do que do filho para o pai. Então, até porque a gente enxerga, se a gente enxergar somente o corpo físico, obviamente nós temos mais experiência, nós temos mais conhecimento do que as crianças ou os jovens. Então, sendo assim, nós temos muito mais a passar para eles do que eles para nós. Mas quando a gente amplia esse horizonte, a gente vê que isso se torna uma via de mão dupla de 50-50, ou às vezes até mais do filho para a gente, né? Então, assim, a gente amplia muito essa quantidade de conhecimento, e isso favorece não só o jovem, como a nós mesmos. Então, essa troca de experiência que acontece é favorável para os dois lados, né? Lógico que isso vai acontecendo com o passar da idade, com o amadurecimento do corpo físico, com essa troca de conhecimentos de ideias. Mas também não significa que, por exemplo, a nossa filha de 2 anos não tenha a ensinar para a gente hoje, sabe? Muitas vezes a gente, sei lá, a gente levou ela numa viagem, que a gente compra um presente, alguma coisa bacana, e aí, na verdade, ela gosta de brincar com a caixa de papelão ou com alguma coisa mais simples. Então, tá na simplicidade, ou então ela nem quer o brinquedo, ela quer ficar com a gente. Então, assim, ela já mostra que, na verdade, tem certas coisas que talvez a gente julgue que seja importante, mas que, na verdade, o mais importante é a gente estar ali em conjunto, nas coisas simples. Então, os pequenos atos, se a gente usar a nossa sensibilidade para tentar entender, para tentar buscar, a gente vê que também a gente já está aprendendo desde o momento que ele já sai da barriga da mãe, né? E lembrando também que graças à misericórdia divina, a gente não tem lembranças de vidas passadas, né? Então, quando a gente fala que é um ser de inúmeras existências, o espírito ele não lembra dos atos cometidos em vidas passadas, sejam eles bons ou ruins, né? Então, se imaginarmos que pudéssemos lembrar de algumas coisas ruins ou atrocidades que podemos ter cometidos em vidas passadas, talvez a gente já iniciasse essa trajetória com arrependimento ou com um peso nas costas. Então, essa misericórdia divina, ela permite a gente recomeçar do zero, né? A gente entra nessa vida zerados, com esquecimento desses atos que cometemos, e isso é um convite de Deus à renovação, né? A gente renovar. E na infância, esse é o mais belo canto, a renovação, né? A infância tem um novo corpo, ela está reaprendendo a andar, está reaprendendo a falar. Então, o aprender de novo é uma forma da gente tentar fazer melhor, a gente tentar fazer diferente, né? Então, se a gente sempre buscar esse reaprender de uma forma melhor do que talvez fizemos, eu acho que a nossa trajetória evolutiva tem tudo para dar certo, né? E essas características que a gente fala que a gente tem, quando a gente enxerga o espírito com inúmeras vivências, é porque, na verdade, vai lembrar que, apesar de a gente esquecer os atos e as existências passadas, nós adquirimos determinadas características nesse histórico espiritual que nós temos, né? Então, essas características estão intrínsecas no nosso espírito e elas aflorescem quando a gente encarna novamente. Tanto que são inúmeros os exemplos de filhos criados, irmãos criados exatamente da mesma forma, baseados nos mesmos conceitos e completamente distintos. E assim, isso não é por acaso, cada um tem sua afinidade, um gosta mais de música, o outro gosta mais de esporte, assim, são completamente diferentes. E são criados pelos mesmos pais, pelas mesmas pessoas e da mesma forma. Então, essas características, apesar da gente esquecer esses atos, essas características permanecem no nosso espírito. Então, pensando nessa forma, entendendo que nossos filhos são seres que vieram trocar conosco,
A gente chega no atual momento do nosso planeta em que esses jovens que estão hoje aqui com a gente e na evangelização, enfim, eles são muito mais questionadores do que do que talvez nós tivemos em anos passados, em séculos passados. Talvez pela forma de educar que tínhamos naquela época também, que não permitia esse diálogo. Então, isso trazia mais uma educação mais impositiva, né? De ideias que é isso porque é isso, né? Então, os jovens de hoje, eles não aceitam mais eu sei, você não sabe, ou eu já vivi isso, você nunca viveu, eu sei como é e você não sabe, né? Eles estão sempre querendo saber o porquê. E por que que eu tenho que seguir isso, por que que eu tenho que fazer isso, e não simplesmente eu tenho que fazer, sabe? Então, como exemplo, muitos de nós já devem ter passado por uma experiência de talvez confrontar determinadas ideias ou orientações passadas pelos nossos pais na época de infância ou adolescência, e depois, conforme a gente vai crescendo, criando nossos próprios conceitos e convicções, nos tornando adulto, né? A gente para e reflete, às vezes, sobre algum pensamento, alguma orientação passada lá atrás, e começa a refletir em cima disso, pensando, será que é assim mesmo? Não poderia ser feita de uma outra forma, ou não poderia ter uma outra abordagem, sabe? A gente começa a criar um conceito próprio nisso, e é muito bom se a gente consegue ainda buscar um diálogo com os nossos pais acerca dessas orientações. Às vezes, até eles mesmos, com o passar dos anos, eles já têm uma outra forma de pensar ou de transmitir aquele conhecimento para a gente. Então, o diálogo que nós temos, que nós podemos estabelecer com os nossos pais e também com os nossos filhos é de extrema importância, né? Cria uma relação de confiança e cai cai o medo, né? Então, não fica uma relação de não, eu não vou conversar com ele porque tenho medo da reação que ele vai ter comigo. Não, cria uma relação de respeito, de troca de ideias, de total abertura, o que favorece muito o relacionamento e criam laços que certamente colherão frutos futuramente desse relacionamento. Então, considerando que a educação desse século ela está cada vez menos autoritária nesse sentido de imposição, e baseada muito mais no diálogo do que nas ordens, a gente chega ao desafio, né, de exercer uma forma de educar baseado na empatia e no amor, mas sem perder essa relação de respeito de filho para pai e estabelecendo muito mais um respeito de pai para filho também. Então, acaba assim, algo que talvez nós tivéssemos também no passado de um respeito muito maior do filho com relação ao pai, sempre o pai respeitando o filho, mas assim, acaba um pouco esse percentual maior do respeito do filho pelo pai e cria uma relação de igualdade, onde o respeito é mútuo entre os dois. E o filho percebe isso, o filho sente isso, e certamente ele vai carregar esse tipo de relação pro resto da vida dele, que ele tiver aqui encarnado conosco. Então, é uma forma de educar onde a gente tenta entender a real necessidade do jovem no momento que ele está vivendo e a melhor forma de passar o conteúdo a ele. Então, assim, não é sempre a mesma forma, desde bebê até adolescente. Então, a gente começa a entender como que a gente tem que passar esse conhecimento. A gente tem muito mais empatia. É como se nós nos colocássemos no lugar deles, entendeu? Então, assim, como ele gostaria... ele está chorando, às vezes é manha. Não, ele está chorando, talvez, aquele
pequeno ato ali, o chão ter sido molhado, para ele aquilo ali é um fato realmente que está magoando ele de alguma forma. E a gente se colocar, a vivência dele aqui na Terra é pequena, então às vezes ele tá enxergando aquilo ali como um grande problema. Então a gente tentar nos colocar no lugar dele, conversar, dialogar e tentar entender é o puro sentimento de amor, né? Se a gente tem amor pelos nossos filhos, e nos colocar no lugar deles é o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, né? É amar o próximo como a si mesmo. Se a gente se colocar no lugar deles, a gente vai entender talvez melhor como a gente gostaria de ser tratado, e assim a gente vai exercer essa forma de educar com eles também. Logicamente, essa forma de educar, ela dá muito mais trabalho, ela exige muito mais tempo, ela exige muito mais dedicação e principalmente paciência, que não é fácil nos dias atuais de pandemia e tudo mais. Então, lógico que a gente vai errar, os pais vão errar, assim, mas se a gente criar esse conceito, essa base de sempre tentar, sabe, ter um pouquinho mais de paciência, tentar enxergar o mundo através dos olhos dos nossos filhos, a gente com certeza vai ter uma criação com mais afeto, com mais empatia, que vai resultar em seres conscientes da razão pela qual eles devem seguir no caminho do bem, né? Não simplesmente que eles têm que seguir no caminho do bem, e sim o porquê, né? Qual a razão de eu seguir nesse caminho? Isso criando esse conceito, é como se a gente traçasse essa estrada, né, de caminho do bem para ele caminhar com as próprias pernas. Por exemplo, eu tenho que ser educado não porque a sociedade exige isso, né, mas porque eu gosto de ser tratado educadamente, por isso farei o mesmo com o meu semelhante. Esse conceito que a gente tenta passar para as crianças desde as idades mais novas, né? Eu vou pedir desculpa ao meu amiguinho lá que eu magoei ou que eu machuquei, não porque eu sou obrigado pelo meu pai, mas sim porque eu compreendo que ele está sentindo uma dor, que ele está, enfim, com algum sentimento ruim e eu me arrependo do que fiz. Então eu vou lá pedir desculpa para ele exatamente por eu me colocar no lugar dele e eu ter essa empatia por ele. É certo também que esse tipo de pensamento ele não é construído em um dia de relacionamento na pracinha, né? Onde tem muitas crianças e é um exercício excelente de convívio e aprendizado. Mas é muita insistência, perseverança e principalmente diálogo com a criança, né? Se a gente sempre dialoga com os nossos filhos, a gente abre um horizonte bom nesse relacionamento. Então, vão ter muitas vezes em que os nossos filhos não vão ser educados, vão ter muitas vezes que eles não vão emprestar o brinquedinho para o amiguinho, eles não vão querer pedir desculpa, enfim. Mas, certamente, como a tia Lili fala, que quando a gente planta a sementinha, certamente vai ter um dia que ela vai germinar. E que aí ele vai ter a atitude, aquela atitude de pedir desculpa e de se arrepender por pura empatia pelo amiguinho. Então, quando ele ele fizer isso de coração, por empatia e não por obrigação, aí o coração explode, né, de emoção dos pais e de quem educa, enfim, aí é uma emoção sem fim. A gente vê isso eclodir e realmente isso emociona a todos os educadores que fazem parte daquele convívio do jovem, seja ao evangelizador, do consolador, ao pai, ao professor, ao tio, ao avô, todos que participam daquele ciclo, né? É como a parábola da ovelha perdida, né? Que fala assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando esse arrependimento vem do coração, né, se acontece uma alegria no céu tão grande, é como se fosse a nossa alegria de pai e educador ali no momento, né? Essa parábola também faz lembrar a parábola do filho pródigo, onde o filho sai de casa,
pede ao pai toda a parte da sua herança, gasta toda a fortuna que possui, até chegar à miséria absoluta. Contudo, sabendo que o pai é um homem justo, de bom coração, ele retorna à casa e pede ajuda ao pai. E mesmo para que ele seja tratado como um dos seus criados. E aí o pai, vendo o filho de volta, esquece tudo, perdoa, né, arrependido, né, esquece tudo, perdoa, agradece a Deus pelo retorno de seu filho, que estava perdido na ilusão, e fica extremamente feliz e celebra com os seus. O ato do pai demonstra o perdão e a alegria de Deus por todos os seus filhos que se arrependem de coração e querem tentar novamente. Então, realmente, quem participa da criação de um jovem e que vê esse arrependimento de coração é uma alegria sem fim para a gente, e é um sentimento bem parecido com o que Deus tem quando nós nos arrependemos de coração também. Essa relação de Deus é importante a gente falar também que como se for a nossa relação com os nossos filhos e com nossos pais é exatamente a mesma relação que nós temos com Deus, né? Que Deus é nosso Pai e assim não dá para mensurar o tamanho da paciência que Ele tem conosco, né? Porque quantas vezes a gente erra, quantas vezes nós voltamos a errar no mesmo ponto e quantas vezes a gente procura Ele só quando a gente está em apuros, né? E apesar de tudo isso, ele vira as costas para a gente, ele nos pune de alguma forma? Não, né? Ele está sempre ali, estendendo a mão para a gente, nos dando uma nova chance de acertar. Então, o nosso relacionamento com os nossos filhos, né? Não é porque eles erram, tornam a errar, que a gente, de certa forma, vai tomar uma atitude impensada. Não, a gente tem que tomar baseada no amor e sempre estender e sempre estar ali no lugar deles, que uma hora eles vão acertar. A gente está ali, nossa maior missão é essa, tentar instruir eles dessa forma. Então, esse amor da relação entre pais e filhos, né, certamente é um dos laços mais fortes que a gente tem aqui na Terra, né? E acompanhar a educação, a evolução e o crescimento desses jovens, dos filhos, enche os pais de orgulho, satisfação e felicidade. E Deus tem o mesmo olhar para nós, né? Conforme a gente vai crescendo e evoluindo, te garanto que a felicidade e o orgulho dele olhando para a gente são imensos também, né? Então, quando a gente fala que Deus é amoroso, é bondoso, é misericordioso, a gente traça direto um paralelo com esses laços que tem aqui na Terra, né? Se a gente pensa que o amor de Deus com seus filhos é maior do que o que nós sentimos pelos nossos filhos, pode parecer impossível, né? Porque é um sentimento muito forte, mas aí dá dimensão ao tamanho e à força desse sentimento, né? Então, a gente traçar esse paralelo de sentimento de Deus com todos os seus filhos e de nós com os nossos filhos, ou dos educadores com os seus alunos, e de nós também com os nossos pais, procurando entender, realmente a gente tentar chegar próximo desse sentimento que Deus tem conosco também. É bom eu falar aqui que quando a gente fala de relação entre pais e filhos, isso inclui filhos biológicos, isso inclui filhos adotivos, filhos de criação, ou qualquer outra denominação que possa ser dada a esse tipo de relação amorosa em que se busca a educação daquele ser. Então a gente não está cravando aqui qualquer forma de parentesco, grau parentesco, porque isso independe. Não são esses laços carnais, a gente sabe que não são esses laços carnais que nos unem, né? Que são laços muito além do nosso corpo físico. Então, e também esses tipos de construções de relacionamento também pode estar presentes em diferentes composições de família, né? Com pais casados, com pais separados, casais hétero ou homoafetivos, o importante é que haja o amor, a educação envolvido nessa relação. Então, se houver esse amor à educação, essa preocupação com os jovens, disso que nós estamos falando aqui na palestra de hoje.
E também eu achei importante a gente falar, a gente tocar no ponto das famílias com os pais separados, né? Que muito se fala sobre que isso é um impacto, que isso causa um impacto muito grande na educação dos jovens, mas eu quero frisar que quando prevalece o respeito, o carinho e o amor entre os envolvidos, né? Onde o amor à educação é colocado acima de qualquer desavença que possa ter entre qualquer tipo de relacionamento, certamente a educação dos filhos vai ser priorizada. Então, independente dos pais estarem separados, eles servem de referência para as crianças. Então, se a criança, mesmo vendo os pais separados, sabe, apesar de ver os pais separados, ela consegue enxergar esse relacionamento de carinho, de amor, de afeto a ele mesmo, então ele vai ver que os pais se respeitam, que eles estão mais preocupados com a educação do filho do que com qualquer desavença. E isso vai servir, com certeza, de aprendizado para ele, e ele vai crescer se espelhando naquele tipo de relacionamento também. Então, e assim também como em casos em que a criação é realizada apenas por uma pessoa responsável, que essa relação seja repleta de amor, respeito e empatia, porque dessa forma proporciona a um jovem um ambiente perfeito para uma boa educação. Então, eu quis falar nisso porque, assim, aqui a gente não está tratando com qualquer tipo de estereótipo de família ou de relação, ou de grau parentesco. Então, é importante frisar que o mais importante é que as pessoas envolvidas entendam que a educação daquele jovem, a educação das emoções dele, de tudo, está acima de qualquer desavença que nós possamos ter entre nós. Então, se a gente colocar isso sempre acima, certamente esse tipo de relacionamento vai dar um horizonte muito mais evolutivo para esses jovens que estão ali envolvidos. Eu li uma vez, não lembro se eu li ou ouvi em alguma palestra, que os pais eles são como jardineiros, né? Então que o jardineiro ele tem a missão de florescer a semente que é dada para ele. Então, quando ele recebe uma semente de girassol e planta a semente de girassol, ele não vai esperar que daqui a alguns meses vá nascer uma rosa da semente de girassol. Então, da mesma forma que a gente recebe os nossos filhos, a nossa missão como pais educadores, é mais orientá-los no caminho do bem, né? Da educação moral. E deixá-los eles serem o que eles são. Quer dizer, espíritos com uma bagagem e experiências e vivências, muitas vezes superiores à nossa. Então, assim, é importante a gente falar que essa educação moral, ela dá uma base, ela levanta pilares para os filhos construírem a própria casa deles. Então, eles já são aquilo. Não adianta a gente querer que eles sejam coisas diferentes do que aquilo. É importante que a gente traça como eles devem desenvolver essas habilidades já trazidas por eles. Que é sempre respeitando, né? Tendo esse respeito, essa ética, para eles crescerem sempre no caminho do bem. Então, pela ótica do espiritismo, e pensando que nossos filhos são espíritos, na verdade, eles não são nossos filhos, né? A gente acaba, do ponto de vista espiritual, não existindo pai, mãe, filho, né? Existem apenas espíritos, irmãos, somos todos irmãos aqui, né? Que se ajudam numa mesma caminhada, né? Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, assim como nós também somos. Então, trata-se de uma irmandade e uma família gigantesca. Então, Deus confia a nós a missão de ajudar um outro espírito, que é filho dele também. Então, fala, olha, filho, cuida desse filho aqui agora para mim. E assim a gente vai crescendo. Então, com isso, eu estendo essa missão de educação, a missão da educação das crianças, não só aos pais, né? Mas também a todos que fazem parte dessa grande família espiritual.
porque todos nós gostamos, né, de ter a família do comercial da margarina, né, que é todo mundo feliz, acordando cedo, todo mundo se amando, né, nem sempre, quer dizer, é bem difícil de ter isso, na verdade, né, na verdade, quando a gente encarna na família, como a tia Lili falou há 2 semanas atrás, geralmente a gente tem algum ponto, alguma questão, a gente não está ali por acaso, né? A gente talvez algum ponto, alguma característica específica de alguma pessoa do nosso núcleo familiar nos incomode bastante, mas é uma oportunidade de a gente olhar para aquilo e, além do amor que existe ali em volta, nos fazer evoluir, essas diferenças também nos fazerem desenvolver características, né? Então é importante a gente enxergar, tentar enxergar o porquê de nós estarmos ali. Então, como todos nós gostamos de estar presente num comercial de margarina, cabe a nós também fazer um pouquinho para colaborar, para construirmos um ambiente dessa forma. Então, se todos nós pudermos contribuir um pouquinho, a gente consegue construir um ambiente melhor. Se a gente consegue dentro da nossa casa, a gente também consegue fora dela, com as atitudes. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode ser exemplo para os mais novos, com as nossas atitudes do dia a dia, né? Independente se a gente tem filho ou não, se a gente puder ser exemplo de seres humanos para os mais jovens, já é uma grande ajuda nessa missão de educação. Por exemplo, a gente sempre educa, fala para os filhos, né, para os jovens, que eles aguardem um sinal abrir para poder atravessar a rua, né? Mas imagina como fica a cabeça do jovem se logo depois que eu abaixo, falo com ele, falo assim, olha, a gente tem que esperar o sinal ficar verde ali para atravessar. Aí, enquanto o sinal está vermelho, vem um outro adulto, atravessa correndo no meio dos carros. Como que fica a cabeça do jovem? Olhando e fala, cara, tudo bem, ele confia no pai, mas por que o adulto pode atravessar no vermelho e eu também não posso? Entendeu? Então são pequenas atitudes de cidadania, às vezes, que a gente consegue moldar. A gente pode não perceber, mas a gente sempre está servindo de exemplo para os mais novos. Um outro exemplo aqui dentro de casa também é que eu sempre fui muito preocupado com a alimentação que meus filhos teriam, né? Antes de ser pai até. Então eu falava para a Rafa que meu sonho era ver a Duda comendo brócolis. Era meu sonho. E aí eu sempre busquei, né? A gente sempre tenta, olha, tem que comer verdura, não sei o quê. Nem sempre funciona. Mas aí um dia o que chamou a atenção dela foi o quê? Me ver comendo brócolis. E aí ela olhou, se interessou, subiu no meu colo, olhou para o meu prato, pegou do meu prato e comeu. E aí, hoje, quando eu estou preparando o prato dela, ela já vem correndo pedir para comer o galinho de brócolis gelado. Acabo de tirar da geladeira, ela quer pegar para comer. Então, a gente consegue enxergar como o exemplo que a gente tem, ele funciona como um espelho para o jovem, né? E como isso ajuda na educação. Como isso cria uma relação também de respeito. Ele respeita a gente, assim, sabe? Ele cria essa relação de amor e usa a gente como um espelho para ele. Então, fica cada vez mais evidente que esse exemplo, pelas atitudes das pessoas mais velhas, influencia diretamente na educação dos jovens. Lógico que os pais e as pessoas que participam da educação do jovem, eles possuem uma parcela muito maior de responsabilidade por servirem de referência a esses jovens. Mas, como eu te falei, um pouquinho, cada um, a família acaba se tornando harmoniosa. E o ponto que eu gostaria de deixar é que todos podem colaborar, mantendo serenidade, estabelecendo diálogo, procurando sempre agir com amor e respeito ao próximo, que com isso certamente a gente consegue que nossos jovens sigam o nosso caminho, né? E eu também estendo, como eu fiz ano passado uma palestra sobre a importância da evangelização, eu estendo também o convite para a ajuda que o Consolador e que outros centros espíritas ou religiosos podem dar nesse momento aos jovens, né? Que é a evangelização. Esse auxílio que nós podemos dar é evangelizar as crianças, né? Mostrar para elas essa educação moral, o porquê deles seguirem no caminho do bem, né? A gente sempre lembra que a nossa evolução
para ela ser equilibrada, ela precisa ter o crescimento equilibrado entre os conhecimentos técnicos, que muitas vezes a gente recebe no colégio, e a educação moral, das emoções, né? Então, quando essas duas asas elas crescem harmoniosamente, a nossa evolução tende a ser mais equilibrada. Então, eu sempre friso, como frisei ano passado, eu friso aqui novamente. Se nós damos tanta importância para os conhecimentos técnicos, para um bom estudo, melhor colégio, melhor faculdade, melhor cursinho, melhor inglês, por que não darmos a mesma importância para a educação moral? Então, fica o convite para a gente que, como existe o colégio e as faculdades para nos auxiliar nessa missão dos conhecimentos técnicos, que nós tenhamos também os centros e as evangelizações e esses educadores para nos auxiliar também nesse tipo de educação, porque a gente sabe que não é fácil esse trabalho no dia a dia dentro de casa. Então, a gente conta com esse apoio, com essa ajuda, e a gente está sempre de portas abertas para receber os jovens. Lembrando também que, inclusive, as empresas, né, atualmente, elas procuram também os profissionais que possuem esse tipo de competência, né? Elas acabam não só analisando as competências técnicas, como elas também procuram as pessoas que têm uma educação emocional para poder estabelecer um ambiente de trabalho saudável, harmonioso, né? Porque ninguém consegue produzir nada num ambiente tóxico da empresa. Então, a gente vê também que, conforme a evolução do nosso mundo vai acontecendo, que também o olhar das empresas para os seus funcionários também vai mudando. Então, esse tipo de educação moral tende a ser a cada vez mais procurado ou requisitado. Então, assim, que a gente possa educar os nossos jovens, educar as emoções deles, para que a gente possa construir um mundo, a nossa família espiritual possa viver um comercial de margarina, né? Onde todo mundo está feliz, onde todo mundo se abraça, onde todo mundo se ama. Isso só é dado com o nosso próprio exemplo. Então, que a gente possa se colocar no lugar dos nossos jovens, que a gente possa tratar eles com empatia e que a gente consiga enxergá-los através da matéria, vendo que ali, naquele ser pequenininho ali, tem um espírito e que ele tem muitas vivências e também tem muito a colaborar para a nossa própria educação. Então, eu agradeço a oportunidade de poder ter falado aqui para o Consolador. Como eu falei no início, eu amo a paternidade, assim, a missão de educar é a maior missão que a gente tem aqui na Terra, né? Eu acho que a maior responsabilidade que Deus pode nos dar é de educar algum jovem, independente se seja nosso filho ou se cai na nossa mão como educador. Essa é uma missão que, assim, se a gente puder abraçar de coração, certamente Deus vai ficar muito feliz conosco. Muito obrigado por todos, pela atenção, enfim, espero que tenha sido proveitoso para todos. Eu agradeço, esse tema realmente é um tema muito interessante e é um tema muito importante, né? Porque na família convivem os universos mais diversos possíveis, né? A gente, quando recebe uma criança no lar e a gente pensa que é apenas uma criança indefesa, muitas vezes a gente não tem ideia do espírito que está ali por trás, né? O espírito imortal com a sua bagagem, e a gente recebe esse presente, muitas vezes para educar, mas também muitas vezes para ser educado. Com certeza. Porque realmente é uma troca muito grande. Mas é um momento do espírito em que ele está ali apto a receber, né? Então, é uma responsabilidade muito grande dos familiares. E aí, considerando a família, seja em que formato for, é uma responsabilidade muito grande dos familiares passar essa orientação, principalmente hoje emocional, porque o jovem hoje ele está muito... eu acho que é o desenvolvimento, é a evolução, então o jovem hoje está mais questionador, ele quer entender mais, ele está muito esperto, jovem, então o nível de informação hoje é muito grande, é constante, a troca é a todo instante, então isso tudo instiga bastante. Então, com certeza, essa relação familiar de troca
ela é muito importante e ela é muito rica. E como você falou, a evangelização ela é capaz de dar um auxílio muito grande, né? Porque eu acho que a doutrina acaba dando um amparo também muito grande para as crianças, né? Fazer um trabalho com eles dentro do caminho do bem, ajudá-los a crescer como seres imortais e cientes da responsabilidade que eles vão assumindo à proporção que o tempo vai passando. Isso tudo realmente é muito importante. Então, Léo, eu agradeço muito. Eu que Realmente o agradeço. papo hoje foi muito bom. A gente está quase finalizando o mês de outubro, o mês dedicado à família. Semana que vem nós teremos a última reunião com a Adriana e foi muito bom ter todos vocês aqui durante esse mês. Agradeço muito pelas reflexões da noite de hoje, pelo papo maravilhoso. Dá um beijinho na Duda e no Lucas. E agradeço a todos a presença aqui na noite de hoje. Foi muito bom encontrar com vocês. E agora, para que a gente possa se despedir da nossa querida noite de terça-feira, vamos encerrar com uma prece. Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, espíritos amigos, agradecemos as oportunidades da noite de hoje, em que aqui chegamos buscando um pouco mais de entendimento, um pouco mais de tranquilidade, buscando o crescimento que essa doutrina de luz nos oferece e nos proporciona. Agradecemos as energias dessa noite, essas boas vibrações, e pedimos que daqui se espalhe para todos aqueles que tanto precisam, aqueles que ainda não conhecem este amor que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo, para aqueles que sofrem suas dores físicas, emocionais, aqueles que ainda se encontram perdidos, que todos, Senhor, possam se encontrar em uma só vibração, que é a vibração do teu acolhimento. Agradecemos a noite de hoje e pedimos que esteja sempre ao nosso lado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Léo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a E vocês, semana que vem nos encontramos aqui com novamente. certeza. Tchau, Obrigada, tchau. boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite a todos.